Boleiros na Rede, a nova sensação do esporte. Porque aí, olha só, você já teve então experiências em lugares totalmente diferentes, com um aspecto climático até totalmente diferente, Suécia, Brasil, Nepal, e dentro dessas mudanças, dessas alternâncias todas aí, o que você pode tirar de características de jogadores que você viu no Brasil, jogadores do Nepal, jogadores da Suécia, que cada um tem de melhor e que você traz isso pro teu trabalho, no teu futuro trabalho aí, no próximo clube? O que você pode tirar de bom de cada lugar? Rapaz, então, eu acho que quando eu tive nesses locais, a primeira coisa que eu analisei foi o aspecto social, né? Porque eu tinha que entender como que eu iria até me reportar ao atleta, como que eu iria chegar ao atleta. Graças a Deus eu falo inglês, então assim, a língua não foi um problema para mim, né? Foi uma solução. Então, eu tive que entender o lado social e cultural desses países primeiro, para eu poder entender o caminho que eu poderia seguir, né? E iniciar o meu trabalho. Por que eu tô te falando isso? Eu vou te falar de Brasil, Suécia e Ásia. Nepal, Ásia, ali, sul da Ásia. O Brasil é um povo muito caloroso, né? Gosta de estar perto, é um povo que ama o futebol, ama o esporte, ele é nato, nasce com isso, o jogador brasileiro. E a gente tem que até trabalhar isso para que não seja uma coisa tão, entre aspas, irresponsável dentro do jogo. Uhum. Então a gente trabalha de uma forma diferente, né? É uma característica de jogo que eu adoro, que eu gosto muito e que é a nossa raiz. E isso tem que ser respeitado, tá? Quando eu fui para a Suécia, eu peguei um povo extremamente frio, não só o frio de temperatura, mas o frio, a pessoa. Uhum. Ninguém gosta de estar perto de ninguém, né? É um povo extremamente restrito, ninguém se abre com ninguém. Então eu tive que ter essa percepção e entender dos limites dos meus atletas suecos, né? Aonde carioca de Bangu indo para um lugar totalmente diferente. Exatamente. Né, então eu tive que estudar isso para eu poder entender como que eu iria agir, como eu iria gerir aquele grupo ali, né? Tudo bem que eu tinha alguns brasileiros comigo, tinha jogador europeu de Montenegro, tinha um americano comigo. Então essa mistura a gente conseguia colocá-los todos dentro de um contexto. E aí a gente toca o trabalho. Tinha muito africano comigo também, o africano é bem parecido com o brasileiro, e aí a gente toca o trabalho, né? Mas os europeus, eles têm muita resistência com o sul-americano. Então, como eu não pude levar minha comissão técnica para a Suécia, eu tive que humildemente, chegando aos pouquinhos, né? Eu era o treinador principal, e eu tinha que mostrar para eles um caminho para todos, pensando da mesma forma, a gente conseguir dar um resultado para o clube. Então, assim, você poder quebrar essa barreira é muito difícil. Então, foi meu primeiro desafio na Suécia, quebrar essa barreira de preconceito, sabe? E eu consegui, graças a Deus, né? E aí a gente conseguiu os resultados, ficamos 7 jogos invicto lá, fizemos um bom trabalho, né? Já no Nepal, eles já são um povo que te olham como... Deus, quase um Deus, né? Exatamente. E você tem que saber lidar com isso. Já é uma coisa já não foi equilíbrio, né? Já é uma coisa muito mais... Eu não podia andar na rua. Sim. Que isso? Eu tenho fotos que eu andava na rua, eu tinha que ficar parando o tempo todo para tirar foto, eu tinha dificuldade, eu tava na cidade de Katmandu, ela é muito populosa, né? Então, porra, é um lugar muito tumultuado de pessoas, enfim. E quando eu cheguei, que eu fui contratado, eu fui recebido pelo país lá, pelos diretores do clube, diretores da federação, enfim. E aí, foi uma situação que eu não estava acostumado a viver, a passar. E aí eu entendi assim, rapaz, a minha responsabilidade aqui é muito grande. E eu também não levei comissão técnica, né? Eu fui para tirar esse time do rebaixamento, instruir a comissão local,
né? E graças a Deus eu consegui. Eles têm dificuldade cultural, eles têm dificuldade da língua, nem todos falam inglês, né? Falam o dialeto local lá. Inclusive, Deus foi tão bom comigo que eu fiz um trabalho tão legal que eu fui dar aula para a Federação Nepalesa. Então, para você ver o nível que eu consegui chegar no lugar que eu nem sabia que tinha futebol. Então, assim, é um futebol bem profissional, que lá tá, a FIFA tá investindo pesado, né? Tá investindo forte. E eu te digo que uns 5 anos, 6, 7 anos, o Nepal tá brigando aí por uma Copa do Mundo, para chegar numa Copa do Mundo. Ô Marcos, hoje a gente está vendo aí no Brasil, cara, uma invasão de treinadores estrangeiros, né? Os nossos treinadores estão muito em baixa no mercado mesmo, você consegue enxergar assim? O que está acontecendo, rapaz? Erasmo, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, que vocês de repente vão me criticar aí, não tem problema nenhum, tá? Pode falar. Não. O porquê que eu gosto de falar isso, e eu vou defender essa tese aí, e eu vou defender sempre. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar fora e eu vi a capacidade do treinador brasileiro. Eu acho que ninguém no mundo tem a capacidade de adaptação igual a gente. Não tem. Você pode pegar um treinador brasileiro e botar lá no Azerbaijão. O cara vai fazer um bom trabalho. Você pode pegar um treinador brasileiro e botar lá na Austrália. O cara vai dar resultado. Igual a nós, treinadores brasileiros, não tem. Nós estamos passando um período pós 7-1. Isso perdura com a gente desde esse 2014 aí que aconteceu. E a gente carrega uma imagem muito negativa pela mídia, por inúmeras situações, né? Então, assim, todos os conceitos e trabalhos que a gente já executa aqui é feito lá fora. E lá fora, muitas das vezes, eles pegaram daqui e levaram para lá. Eu vou te dar um exemplo. Eu posso, quem achar diferente pode me corrigir ou falar aí. A gente tinha um futsal aqui, eu tenho ainda, lógico, o futsal, né? O que é o campo reduzido na Europa? Não, futsal. É basicamente Conceito isso. É lógico que não na dimensão do futsal. Os conceitos Então, ali, assim, pelo menos. Exatamente. Então são coisas que a gente tem que parar e analisar. Temos que evoluir? Temos. É um ponto. A gente tem que saber separar isso. Temos que evoluir sim. Tá? Isso é um ponto. Mas a gente vai evoluir em que quesito? Só na parte de metodologia, de conceito? E a gestão dos clubes? Como é que estão? Qual é o suporte que os clubes dão para os treinadores trabalharem no mais alto nível? Perfeito. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente não adianta só meter bronca nos treinadores e falar, mas os treinadores brasileiros estão ultrapassados, né? Meu irmão, o que os treinadores brasileiros fazem nos clubes aqui de médio, pequeno porte no Brasil é sensacional. Eu já fui treinador, nutricionista, já fui tudo, cara. Fisiologista? Tudo, preparador físico? Tudo. E olha que eu me cobro porque eu não tenho problema nenhum de falar. Eu me cobro porque eu não consigo dominar tudo ainda. Você entende? A minha função é a parte tática, é a parte de campo, trabalhos, a metodologia, os conceitos, enfim. Mas eu me cobro porque eu tenho que entender todo esse contexto. Fisiologia, nutrição, eu me cobro isso, eu tenho estudado para isso, né? Só que eu vou te dar um exemplo. Teve europeu que veio pra cá e não conseguiu fazer um bom trabalho. O cara foi embora. Vários. Então, o fato do Brasil querer abrir essas portas, eu acho muito legal. Porque você compartilha trabalho. Mas isso tem que ser uma mão de via dupla. A gente também tem que ter possibilidade de trabalhar lá fora. E aí entra a questão dos cursos serem aceitos em todos os lugares, né? Os cursos que são feitos aqui, a capacitação, a formação precisa ser aceito nos lugares. Muita gente me pergunta como eu consegui trabalhar lá fora, né? E eu vou falar pra vocês aqui. Quando eu fui pra Suécia, eu tenho o curso da BTF, da licenciada BTF. Muito bom curso, não deixa a desejar nenhum curso que tem. Tive aula com grandes mestres, grandes professores, né? O curso da BTF fez uma documentação, que agora não me lembro o nome, que eu poderia apresentar na Federação Sueca
da cidade de Vation, a cidade que eu estava, da federação de lá. E eu apresentando esse documento, eu poderia trabalhar, mas estaria matriculado no curso. Foi um ponto, eu consegui trabalhar. No Nepal, eu apresentei o documento da BTF, que eles têm um convênio com a AFC, que é a Federação Asiática de Futebol. É uma documentação que a BTF pega, preenche e reenvia. Trabalhei lá na Ásia com essa documentação, eu tenho. Treinador que estiver olhando aí, quiser essa documentação, eu posso ajudar. Não tem problema nenhum. E em Portugal agora, a BTF tem convênio com as associações portuguesas de futebol. Eles vão fazer a documentação para me autorizar a trabalhar enquanto eu esteja matriculado no curso. Então, o que acontece? Nós, pode ver que é muita burocracia pra gente trabalhar lá. O europeu, quando vem aqui, trabalha. Bem fácil. E isso a gente tem que mudar. E eu vou te falar isso. Na verdade, quem é 5 vezes campeão do mundo aqui somos nós, cara. Quem tem que ser referência no futebol mundial somos nós. Perfeito. Nós temos que ser referência em curso, nós temos que ser referência em tudo, cara. Isso não quer dizer que a gente não esteja aberto a novas ideias, claro que estamos. Só que inverteu tudo. E aí você vê pouco treinador brasileiro trabalhar fora, porque o cara tem as suas dificuldades de curso, de licença, os cursos não são baratos, são caros. Entende? Então tudo isso reflete no resultado de campo. Tu pode ter certeza disso. Eu vou falar um negócio pra vocês. O que tem de treinador bom aí, que não tem as licenças, vocês não têm ideia. O que tem de treinador bom aí, que não tem a oportunidade de fazer de licença, porque a licença é cara, o cara não tem condição, é um absurdo. Eu até entendo que é um investimento. O cara tem que fazer um investimento na carreira. Mas o cara de repente não tem condição disso. Não, e o cara faz um investimento, por exemplo, a licença B, uma B já é cara. Uma B, que dizer da A, faz um investimento numa licença aqui da CBF dessa e aí vai assumir um clube que não paga nem o que ele fez de pagamento lá do curso. Você tá entendendo? Tem um amigo meu, ele tem a licença da CBF, eu não tô falando que tá errado e certo não, eu particularmente eu não tenho a licença da CBF, eu já posso fazer, eu já tenho feedback que eu posso fazer, mas eu tenho que administrar esse lado financeiro, de como eu vou fazer, porque não é tão simples assim. Eu tô indo pra Europa agora, eu prefiro fazer a UEFA lá e depois fazer aqui, entende? Então envolve muita coisa. Então assim, o cara tá batendo cabeça aí, é um puta profissional, desculpa aí o palavrão, é um baita profissional. Mas o cara acabou de trabalhar no time do Rio de Janeiro aí, que ele trabalhou lá acho que 2 meses, não recebeu R$1 e tá aí, cara, sofrendo, trabalhando, tentando se virar. Aqui você começou a falar no Brasil sobre a questão do treinador, que às vezes ele não é tão valorizado, o brasileiro, como um europeu e etc. Porque infelizmente, Marcos, a gente ainda tem diretorias muito amadoras, né, cara? Diretorias que não são cobrados como os jogadores são cobrados, os treinadores são cobrados. E aliás, o jogador é cobrado ali, às vezes, dentro de campo, e não é tão cobrado, às vezes, como o treinador, que tá ali, ó, tá ouvindo, e aí vem a imprensa também, e criticando, porque ele não monta o time correto, destruiu o time, e aí vem falando de conceitos táticos como se soubesse mais do que um treinador. Então, assim, tem a dificuldade. Como que você lida, você como treinador, com essas pressões, torcida, imprensa, diretoria amadora mandando fazer coisas que às vezes não tem nem ideia do que está pedindo, porque só quer saber do resultado, mas não quer saber da progressão do jogador em evolução, não quer ver isso, só quer ver o retorno rápido. Como é que você lida com essas pressões todas no futebol? Primeiro, cara, eu acho que todas as áreas devem ser profissionalizadas urgente. Ponto. Isso é um ponto. Área da comunicação, gestão, nutrição, fisiologia, tudo tem que ser profissionalizado no futebol. Tudo. E sobre lidar com isso, eu acho o seguinte. Primeiro que o treinador de futebol, ele não pode ser vaidoso, ele não tem que ser vaidoso. Porque se ele for vaidoso e orgulhoso e só ele pensar que só o que ele pensa vale, você não consegue chegar a um denominador comum e você não vai estar aberto a novas ideias, né? Então assim, todos temos responsabilidade dentro de um clube de futebol. Todos. Eu tenho a minha responsabilidade, o nutricionista tem a responsabilidade dele, o gestor tem a responsabilidade dele, o atleta tem a responsabilidade dele,
O torcedor tem a responsabilidade dele. É entender que a gente está ali para um bem comum, que é o clube. Não é pro Marcos Dantas, não é pro jogador João. Não é. E quando essas mentalidades não mudarem, vai ser muito difícil a gente conseguir, por exemplo, evoluir um clube de futebol. O pensamento tem que estar num todo, sabe? Não centralizando, lógico que você centralizando uma situação nunca é legal, mas você compartilhando o tempo todo. É fazendo o gestor participar do campo, sim, que é para ele ver o que está sendo feito. É trazer o torcedor para dentro do campo para ele ver o trabalho que está sendo executado e não ficar falando, pô, mas qual é o trabalho que está sendo feito lá? O cara não treina, o cara... O resultado ele pode acontecer como não pode acontecer com o time bem treinado e o time mal treinado. Tem time mal treinado que dá resposta. Tem time bem treinado que não dá resposta. Mas você não pode pautar isso apenas pelo resultado e o trabalho. De repente aquele bom trabalho que foi feito não deu resultado, ele não deu ali naquele momento. Mas com certeza ele vai dar um resultado até maior no futuro. Exato. Estrutural, desenvolvimento de atleta, um resultado ali de imediato naquele momento para uma competição determinada. É difícil, porque o clube não te dá tempo para você fazer diferente. As pessoas te cobram o tempo todo. Agora, pra gente mudar alguma coisa no nosso país aqui, no nosso cenário do futebol, temos que fazer alguma coisa diferente. Para isso precisa de coragem. Eu não me pauto pelo que o diretor vai falar. Eu não me pauto pelo que o torcedor vai falar. Pode me chamar do que for. Eu vou colocar as minhas ideias ali, compartilhando sempre com a minha comissão técnica, até mesmo com o gestor, porque ele tem que tapar do que está acontecendo. E a responsabilidade é de todos. O jogador também, ele tem que ser punido por isso. O jogador tem que ser punido, mas a nossa cultura não pune, porque é muito mais fácil punir o treinador. Então assim, eu falo que nós somos os idealizadores e os atletas são os executores, né? Eu idealizo o trabalho, idealizo o treino, idealizo um planejamento semanal, idealizo tudo. Mas quem executa não sou eu mais. Quem executa é o 9, é o 5, é o 3, é o 6. Se eles não entenderem, a culpa é minha. De repente, por uma escolha errada, eu escolhi o jogador errado para aquela função, o problema é meu. Agora, tá tudo redondo e não executou, meu amigo, o jogador é culpado. E aí cabe a mim mudar ou não. Boleiros na Rede.